A questão espiritual no Brasil, ela começou com a vinda dos escravos negros para a América do Sul, sobretudo para o litoral brasileiro, no processo da colonização portuguesa, e no bojo do conhecimento dos escravos vieram as tradições da Umbanda, da Quimbanda, enfim, de todas as religiões afro que sempre existiram na África desde milênios. E, segundo Chico, provavelmente o aprendizado mediúnico na África tem a ver com as antigas colonizações extraterrestres, quando elas apareceram no Egito e também remanescente da Atlântida, e ali a cultura de contato com seres de fora já existia, e depois as populações negras da África assimilaram esses conceitos dentro de uma mitologia, digamos, africana. Quando os escravos vieram para o Brasil, eles trouxeram seus orixás, seus deuses, suas entidades veneráveis e fizeram parte da cultura brasileira durante a colonização. Os portugueses, naturalmente católicos, não aceitavam ou não entendiam aquilo e submetiam os escravos a torturas, a processos de imposição religiosa, de tal forma que os escravos negros africanos acabaram tendo que associar os seus orixás, seus santos, com os santos da Igreja Católica, criando um sincretismo único no mundo. Não existe em lugar nenhum esse sincretismo do catolicismo com os cultos rituais africanos. É inédito, só tem no Brasil. E esse tipo de centro de Umbanda, ele funciona há 400 anos no Brasil, já tinha um histórico, um precursor muito grande. Quando o espiritismo na França começou a ser perseguido pela Igreja Católica, o Kardec sofreu muito, a vinda para o Brasil do espiritismo se deu dentro de um contexto muito especial. Primeiro, o Brasil vivia, na época que ainda existia a escravidão, mas havia o contexto em que Dom Pedro II reinava, era o segundo império brasileiro, anexo a Portugal, e dentro desse contexto, o Dom Pedro II era um liberal extraordinário, uma pessoa extremamente culta, com uma bagagem de conhecimento fantástica, e o Dom Pedro II, curiosamente, conhecia a obra de Kardec. Isso pouca gente sabe, mas é fato. O Dom Pedro era uma pessoa extremamente espiritualizada e teve contato com a obra de Kardec. A sua elite, a sua corte, digamos assim, tinham vários espíritas, né? E o Dom Pedro II deu um surto de progresso no Brasil fantástico. Foi uma época de progresso que o Brasil, a despeito de ser, de certa forma, alavancado por escravos, o Brasil crescia a taxas astronômicas, o PIB do Brasil, a 8,5%, 10% ao ano, naquela época, ainda do século XVIII, na última década do século XVIII, contemporâneo à existência da doutrina espírita e do Kardec na França. Até que, num certo ponto, o Dom Pedro II nomeou o vereador, que era o nosso Bezerra de Menezes, para ser o prefeito, digamos, do Distrito Federal naquela época, que o Rio de Janeiro era equivalente ao que é hoje Brasília, era o Distrito Federal. Então, o Bezerra de Menezes assumiu um cargo que era altamente prestigiado, de uma importância muito grande dentro do Império, naturalmente eleito pela Assembleia, mas uma Assembleia que obedecia, entre aspas, ao imperador, ao regime do imperador, da monarquia. Até que o Bezerra, então, também conhecedor da obra do Kardec, afinal de contas, todo mundo conhece a história do Bezerra, não vou ficar repetindo.
Até que o Bezerra, então, em praça pública, para milhares de pessoas, tinha mais de 2.000 pessoas na praça, ele se declara espírita e o espiritismo, então, começou a ser alvo da atenção dos brasileiros em geral, não só da corte, já que ele chegou através da elite, o espiritismo. Mas aí a população em geral começou a tomar contato com esse conhecimento, já que pessoas nobres da corte assumiam publicamente que eram espíritas. Então o espiritismo começou a se disseminar pelos cultos das pessoas, dos brasileiros comuns, digamos assim, e começaram então a surgir centros espíritas para estudar a obra do Kardec. Nesse contexto, muitos centros que eram umbandistas também começaram a estudar a obra do Kardec, sobretudo no interior de Minas, no interior de São Paulo, Minas Gerais. O primeiro centro espírita de verdade brasileiro, kardecista, foi na Bahia, né? Depois é que migrou para o Rio de Janeiro. E o Teles de Menezes, que se tornou um espírita de escola, era também da elite, de pessoas públicas, mantinha contato constante, atualizado com Kardec na França, contemporâneo dele. Depois veio o Bezerra aí começou a unificar os centros espíritas até que eles todos se subordinaram, digamos assim, à Federação Espírita Brasileira, congregando a orientação que vinha da França para divulgar o conhecimento espírita no Brasil, para centros de Umbanda, inclusive. Então vem daí toda a estruturação do kardecismo no Brasil e do espiritualismo de modo geral, já que começou a conversar com várias correntes religiosas a despeito de o espiritismo ser uma cultura filosófica elitista, de elite, de corte, de gente estudiosa, de gente preparada, de espíritos muito maduros. Mas mesmo assim sempre sobrava para as classes comuns, digamos, da população. Só que a Igreja Católica, quando percebeu o perigo que o espiritismo representava para digamos, os seus adeptos, né? O espiritismo começou a perder público, perder fiéis e tudo mais, então a igreja passou a perseguir o espiritismo passou a ser praticado de modo mais reservado no ambiente fechado dos centros, sem muita propagação pública, a não ser um outro jornal, o Consolador, o Jornal do Rio de Janeiro, outros jornais, o Clarim, no interior de São Paulo, e mais ou menos por aí o espiritismo ficou mais ou menos nos bastidores, trabalhando em silêncio, se propagando em silêncio. Aí o Bezerra morreu, o espiritismo teve uma certa acomodação nos bastidores para evitar um confronto muito forte com o catolicismo. E ficou quietinho. Até que o Chico começou a trabalhar, o Chico era católico, né? A gente precisa ter consciência disso. O Chico começou a psicografar ainda católico. Foram os espíritas que, em percebendo a mediunidade do Chico, trouxeram o Chico para dentro do movimento espírita, kardecista, né? Mas ele, de certo modo, era, antes de tudo, católico. Então, as obras do Chico, no começo, eram escritas, eram romances maravilhosos. O Parnaso foi a Academia Brasileira de Letras, começou a estudar aquilo, ficou encantado. Os historiadores, os pesquisadores começaram a ver que ali tinha algo diferente, começaram a focar a atenção no Chico Xavier, que era um mineirinho de 20 e poucos anos, escrevendo coisas de autores, de políticos, de artistas, de poetas brasileiros altamente reconhecidos pela Academia Brasileira de Letras, e aquilo impressionou, e aí começaram os espíritos a escrever através do Chico. Até que, depois do Parnaso, surge o Emmanuel, escrevendo os grandes romances, tudo isso na primeira metade do século XX, né? Quando o Brasil vivia sobre um regime ditatorial de Getúlio Vargas,
que, de certa forma, era apoiado pela Igreja Católica e era um regime ditatorial, e o Brasil ainda estava se estruturando com a indústria, com as legislações favoráveis aos trabalhadores, enfim, um regime, entre aspas, de esquerda, mas necessário para proteger o emprego do trabalhador brasileiro. E foi nesse bojo que o Chico, então, produziu as suas obras mais brilhantes, mais maravilhosas e que, de certa forma, formam a base do conhecimento espiritual brasileiro, né? São obras de escola, sobretudo a obra-prima do Chico, que é o livro Paulo Estevão, que conta o início do cristianismo, bem no início do cristianismo, muito antes do cristianismo se tornar algo polêmico, que depois se tornou a Igreja Católica, que já foi um desvio do cristianismo. Mas o cristianismo inicial, que confrontou a religião judaica, foi muito bem colocado pelo Emmanuel nos seus livros e, de certa forma, é um material de estudo fulgurante de que nenhuma pessoa espiritualizada em sã consciência pode abrir mão disso. É fundamental, né? Essas obras-primas. O Chico dizia que ainda tinha 2 ou 3 desses romances clássicos a serem escritos, mas ele não teve tempo e nós vamos ver por quê. Acontece que na segunda metade do século XX, o Brasil estava numa encruzilhada, porque o que sobrou das. Convém voltar um pouco antes, lembrar que o período da ditadura de Getúlio era um período de guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O Brasil vivia preocupado com o que podia acontecer, se entrava na guerra, não entrava na guerra, e tem todo um contexto aí que tem umas histórias interessantes que o Chico nos contou dentro desse contexto muito interessante. Um dia a gente conta alguns casos do Chico muito interessantes, mas que agora iria tomar muito tempo para a gente construir esse cenário de estudos que nós estamos tentando fazer com os amigos. Muito bem, então, primeira metade do século XX foi muito complicada e as obras primas do Chico Xavier, que foram as grandes obras do Chico, foram trabalhadas dentro de um contexto também de bastidor ainda, do que restou do trabalho de elite que veio desde o Bezerra de Menezes. Então, Chico trabalhou praticamente ainda de forma oculta, né? Mas produziu essas obras e elas começaram, naturalmente, a ser estudadas por pessoas maduras, espíritas mais esclarecidos, dentro de um contexto de estudo mais profundo do catolicismo, da religião que o Chico pertenceu. Muito bem. Na segunda metade do século XX, começou a influência do comunismo na América Latina, em Cuba, e a tentativa nos outros países de cultura espanhola e, sobretudo, no Brasil. Eles tentaram, por todos os modos, introduzir o comunismo do Brasil, que era o maior país da América Latina, era uma economia em formação, e aí houve a influência americana no sentido de proibir ou evitar a entrada do comunismo no Brasil, e os americanos passaram então a apoiar um governo, um regime militar para o Brasil, porque tinha que usar força para coibir a influência comunista, porque a influência comunista veio armada, veio para derrubar governos e assumir o poder armado dentro de um contexto ateu, de um contexto de doutrinas meramente distributiva, sem conotação de progresso para todos, ou o que for. Era uma coisa apenas no sentido de criar comunidades onde todos viviam de modo rasteiro, nivelados por baixo, como acontecia na Rússia, onde só uma elite comunista se aproveitava da riqueza do país. Graças a Deus que os americanos nos ajudaram e os governos militares conseguiram evitar essa tragédia que teria sido o comunismo no Brasil. Foi um avanço da espiritualidade na estrutura brasileira que a gente tem que reconhecer. E como a Igreja Católica, de certo modo, apoiou o movimento comunista no Brasil, os intelectuais do Exército brasileiro,
do governo militar, tiveram que encontrar um contraponto para a religião católica. Tinha que ser uma outra religião que pudesse fazer um contraponto. Os protestantes não tinham expressão ainda no Brasil nessa época, porque o catolicismo tinha, digamos, subordinado aí, até aquela época o movimento protestante. A igreja era muito poderosa. Isso nos 2, 3 séculos em que o Brasil foi tomando consciência, a Igreja Católica sempre nos comandou e talvez tenha uma grande responsabilidade na miséria e na pobreza do brasileiro, porque ela tem uma postura comunista onde só as elites e as cortes sobrevivem enquanto que o povo trabalha miseravelmente. O movimento, né, dos militares brasileiros em busca de um contraponto para o catolicismo encontrou justamente no conhecimento espírita, espiritualista, a possibilidade de fazer um confronto com a Igreja Católica, já que eles não podiam massacrar, destruir igrejas, nada disso. Eles podiam combater o comunismo, os jovens comunistas, mas não podiam confrontar a Igreja, porque aí a massa da população se revoltaria contra os militares. E não era isso que eles queriam um contraponto. Nesse sentido, o Espiritismo no Brasil foi prestigiado, foi favorecido, foi ajudado pelo governo militar. É aí que a gente percebe o bom do espiritismo brasileiro, sobretudo com as obras do Chico, na época e durante o governo militar. O Chico foi levado à televisão, os Pinga-Fogos em 71, durante o regime militar, foram a maior audiência da TV brasileira. Todo mundo assistia, era 100% de audiência, por os programas do Chico, colocando as opiniões espíritas sobre as questões em voga na época, que eram questões muito diferentes daquelas que o Kardec confrontou no século XIX, e muito diferentes daquelas em que a Umbanda confrontou nos séculos XV, XVI, XVII. Então, nós temos que pensar nos ciclos econômicos, nos ciclos de governança pelos quais o Brasil passou, para entender a progressividade das revelações espirituais, porque elas surgiram em contextos diferentes. Mas eu queria ressaltar aqui um ponto de vista que é meu pessoal, como economista, que trabalhei dentro de governo, no sentido de conhecer a economia como um processo de governo. Eu queria deixar para as pessoas refletirem uma coisa que eu considero fundamental com relação às revelações espirituais. Percebam o seguinte: o conhecimento do kardecismo, da doutrina espírita de Kardec, chegou no Brasil num contexto de progresso material extraordinário, que foi a época de Dom Pedro II, quando Dom Pedro estava fazendo estradas, estrada de ferro, trazendo indústrias, o processo da industrialização do Brasil, favorecida por Dom Pedro II, no Segundo Império. A doutrina espírita do Kardec veio, naquele contexto, ajudar as pessoas inteligentes, as pessoas despertas, a produzirem mais fora do contexto religioso do catolicismo. É isso que interessa para nós. A liberdade que o conhecimento espiritual traz para as pessoas de livre iniciativa e de que buscam o progresso do planeta, o progresso da vida, o progresso do seu país. A mesma coisa quando houve as guerras, aquele processo de destruição de muita coisa, de perigo do mundo se exterminar, essas tragédias todas que a humanidade, essas besteiras que a humanidade faz, de certo modo também prejudicou muito o crescimento do país. E quando surgiu uma nova oportunidade do país crescer e trazer um boom da economia, a gente percebe que foi o espiritismo também que libertou os espíritos do contexto religioso tradicional para poderem inovar, para poderem trazer criatividade, produtividade e alavancar o progresso econômico
e material do país. Então a gente percebe que a revelação espiritual, ela caminha junto com os ciclos econômicos positivos de uma nação. Ou seja, a revelação vem quando o progresso é iminente. E a revelação fica nos bastidores, nos momentos difíceis, fica na mão de pessoas, de pouquíssimas pessoas esclarecidas que vão mantendo aquela vela acesa, aquela chama acesa, até que surja um novo surto de progresso e aí a revelação invade o espírito das criaturas e sustenta o progresso do país, o progresso da nação. Então, eu queria alertar os nossos amigos que nos ouvem para esse aspecto da revelação espiritual. Ela tem a ver com os surtos econômicos nos quais a gente fica inserido, né? Ela vem nos bastidores, fica na mão de poucas pessoas e depois aproveitam a crista da onda de um progresso material para ir orientando o rumo da economia, o rumo do progresso das nações. Então, estou falando isso porque a gente tem que deveríamos partir do pressuposto em que essas revelações que estão chegando agora, como a revelação cósmica trazida pelo Jean-Val Elan, ela é digamos, uma semeadura que vai surtir efeito quando o Brasil e o mundo, talvez, entrar num novo surto de progresso material, de progresso de civilização, de entusiasmo das criaturas pela vida, pelo progresso, pela criatividade, pela livre iniciativa, pelo uso do livre-arbítrio na produção das novas realizações que a humanidade deve buscar. Então, ela baliza, ela orienta, ela é um facho de luz que ilumina o caminho espiritual da humanidade para que o progresso seja levado a um bom fim. Então, nesse sentido, é que eu chamo a atenção dos pesquisadores, dos investigadores, das pessoas que se preocupam com o futuro do mundo, com o futuro da humanidade, com o próprio futuro de cada um de nós, para sentirem por que, que as coisas acontecem em ciclos e às vezes essas ondas elas vêm com muito entusiasmo em determinados momentos, depois elas ficam nos bastidores enquanto fermentam novas ideias espirituais, e aí essas novas ideias espirituais fermentam um novo ciclo de progresso da civilização. Eu penso que é assim que tem funcionado e é assim que a gente poderia ter um pouco de otimismo, de esperança, de convicção de que nós estamos na iminência de um novo surto de progresso. Porque as revelações que estão chegando agora, elas têm a ver com a possibilidade de um novo ciclo de progresso. Como aconteceu com a revelação espiritual do Kardec, como aconteceu com a revelação espiritual durante a vida do Chico, que alavancou os últimos 50 anos do século XX, o Brasil bombou. Durante o regime militar foi fantástico, nós crescemos 10% ao ano, 8,5% em média durante mais de 20 anos. E nós vemos que agora nós vivemos num período, para não dizer de trevas, um período de ostracismo econômico, de confusão, de complicação. Por quê? Porque as pessoas não têm luz espiritual para conduzir o país para um progresso sustentado, espiritualizado. É disso que se trata. Porque sempre que esses movimentos de distribuição gratuita, que empobrecem as classes e nivelam tudo por baixo, a humanidade entra num processo, digamos, de ignorância, né? De ignorância espiritual e falta de rumo, não sabe para onde ir. O que dá rumo à experiência humana é a luz espiritual, que nos abre horizontes e que cada um começa a pensar no que fazer que seja bom para todo mundo, não só para ela. Você anula o seu egoísmo para produzir algo altruísta. É isso que significa a espiritualização. Então, penso eu, isso é uma opinião pessoal de observador que viveu vários ciclos econômicos no Brasil, olhando de fora e de dentro todas as circunstâncias, e trabalhando como espírita, espiritualista dentro do processo, hoje eu me acho capaz, minimamente, de perceber essas
a influência da espiritualidade nos ciclos econômicos, né? E eu me vejo na condição de chamar a atenção dos estudiosos para abrirem mão dessas questões religiosas mesquinhas, idiotas que a gente tem com relação de preconceito a isso, aquilo, por achar que a sua doutrina, o seu conhecimento é o melhor, é o suprassumo, e se abstém ou se abstrai das outras coisas que estão acontecendo fora, porque a hora que houver um novo surto de progresso, é muito possível que o conhecimento que está fora dos movimentos fechados alavanquem o progresso e atropelem essas entidades que estão fechadas. Então, a gente tem que alertar as pessoas que estão condicionadas ao regime religioso, seja ele espírita, seja ele umbanda, seja ele católico, para a oportunidade que vai surgir de todo mundo surfar nessa nova onda de progresso que eu imagino que virá quando o mundo começar os seus contatos extraterrestres, novas tecnologias, novos processos de relacionamento humano, novas questões, novos desafios que irão surgir, evidentemente, como sempre surge em cada novo ciclo econômico. Então, é questão da gente se preparar. E não tem maneira melhor de se preparar do que estudar, do que ouvir o que está sendo dito, acompanhar as informações que estão chegando, começar a processar o conhecimento espiritual que está vindo, compreender o mundo por uma ótica cada vez maior, pois que é disso que se trata, né? A Umbanda conhecia o pouco que restou dos egípcios e das culturas extraterrestres que viveram na África, né? A Umbanda brasileira se aproveitou do conhecimento religioso católico que, naturalmente, influenciou o progresso do Brasil durante algum tempo, no caso das capitanias hereditárias. E depois a gente percebe que o espiritismo vindo através de Bezerra também alavancou as experiências de progresso brasileiro no segundo reinado do Dom Pedro II no Brasil. E a gente percebe que o espiritismo do Chico, vindo através do Chico, também alavancou o progresso durante o regime militar brasileiro, que foi até agora o maior surto de progresso que o Brasil já teve. Eu não estou falando aqui pensando que os militares devam voltar ou que o regime militar é melhor do que outro, não. Nós estamos colocando aqui a liberdade de expressão, a liberdade de pensar, a liberdade da criatividade, quando as condições são favoráveis, quando a gente não está oprimido por uma religião dogmática e muito menos condicionado por um regime comunista que tolhe todo tipo de iniciativa. É disso que se trata. Não se trata de se achar. A realidade é que nós deveríamos ter maturidade espiritual e maturidade de conhecimento para perceber que os extremos são terríveis para nós e que nós temos que fugir dos extremos, seja dos extremos religiosos, seja dos extremos econômicos. Tanto o capitalismo selvagem como o comunismo são perversos para a humanidade. O que é bom é que todo mundo enriqueça de modo sustentável, que todo mundo seja capaz de construir o seu próprio progresso. Para isso, precisa ter livre-arbítrio, precisa ter consciência espiritual, precisa ter uma perspectiva de futuro para que a pessoa consiga produzir o melhor que ela tem, o melhor que ela possa dar para a humanidade, seja em conhecimento, seja em formação, seja em investimento de capital, investimento em tecnologia, seja investimento em ecologia, que é a força hoje que pode proporcionar uma economia sustentável. Então, tudo isso tem que ser valorizado, né? Tanto o conhecimento espiritual quanto o conhecimento que sustenta o progresso de uma nação. Sem conhecimento econômico e sem conhecimento espiritual, a política está perdida, como nós estamos vendo, porque ela não sabe para onde ir. O que direciona a política para conduzir a economia para um lado bom é a espiritualidade. Se os nossos políticos são de esquerda ou são de direita, eles estão ou num extremo ou no outro extremo, e os dois extremos são perversos.